Boa noite. Dia 12 de julho. Hoje à noite eu gostaria de pregar para uma casa lotada aqui na igreja, mas não tem. Mas eu espero que a pregação alcance muitos corações. Tem sido a minha oração, a oração daqueles que realmente querem ver a palavra de Deus divulgada. Então, é o nosso desejo. Eu sei que muitos outros servos de Deus estão fazendo o mesmo. E assim, a palavra de Deus é propagada. E milhares no Brasil e no mundo podem ouvir. Hoje à noite eu quero convidar você para pegar sua Bíblia, ficar com ela e examinar o Salmo 14:1. Eu vou falar sobre um assunto que eu diria, do nosso ponto de vista, parece ser improvável. Porque nós compreendemos o assunto de uma forma diferente. Mas nós precisamos ver a Bíblia do ponto de vista da linguagem de Deus. Não é que ele fala, o que é que ele está querendo dizer. Deve ser o nosso entendimento. Então, Salmo 14:1 diz o insensato no seu coração, não a Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Eu coloquei como tema aqui a disposição ateísta dos homens. Para falar de um assunto desse, não é fácil arrumar um tema, né? Porque o tema tem que ser de acordo com o que vai ser falado aqui. Tá? Então, disposição ateísta dos homens. Eu poderia colocar o homem ateu por natureza, mas eu quero tratar de um assunto mais prático, porque o texto nos chama isso. Né? Eu creio que o assunto, o tema, é tão importante que é repetido o assunto no livro dos Salmos. Tá? Se não me engano, é Salmo 51, Salmo 53, onde repete-se. E quando Deus repete um assunto é porque aquilo é importante. Ele está repetindo. Né? A disposição ateísta dos homens. E esse salmo aqui é tão importante para as nossas considerações, porque está tratando da depravação do homem. Tá? Então, você pode notar que Paulo lida com esses versículos, quando ele quer, vamos dizer assim, encher as doutrinas, sobre a doutrina da salvação, da depravação total, ele usa os salmos. Né? Ele usa em Romanos, em outras passagens também. E eu aqui estou usando para tratar desse assunto. Então, vamos lá. Eu quero tratar, neste versículo, sobre a disposição ateísta, tratando aqui, irmãos, sobre 4 assuntos que aparecem, não diferentes, sempre ligado ao mesmo, o tema central. 4 assuntos que aparecem no texto. A origem dessa disposição ateísta, porque diz o insensato no coração. Depois nós vamos ver a terrível confissão ateísta. Não a Deus. Depois veremos o mais poderoso resultado do ateísmo no coração. Qual é o resultado disso? Corrupção. Porque o texto diz, corrompem. Eu estou com aquela versão atualizada nova. Ela diz aqui, são corruptos. Mas na versão atualizada mais antiga, diz, corrompem e praticam abominação. E depois eu vou tratar sobre, finalmente, os propósitos ocultos do coração são manifestados. Né? Praticam a abominação ou iniquidade. Então, falar sobre isso, a gente
chamo a atenção de vocês porque para nós, ateísmo é uma confissão de que Deus não existe. Nós sabemos disso. Os ateus, eles dizem isso. Né? O mundo propagou demais o ateísmo, muito. Faculdades hoje são ateístas. É o homem dizendo, Deus não existe. Os grandes cientistas modernos, eles elaboram suas teses em cima disso. Deus não existe. Você pode ver isso na televisão, quando fala sobre a natureza. Eles estão dizendo que Deus não existe. Não existe um Criador. Então isso facilita a vida mais ainda no pecado. Mas a Bíblia não apresenta desse ponto de vista. A Bíblia não afirma que existe isso. A Bíblia diz que os homens creem em Deus. Mas eu quero explicar essa palavra ateu aqui. É o seguinte, a palavra ateu é uma palavra grega. E nós temos o Novo Testamento grego. E essa palavra aparece. Sabe onde? Em Efésios capítulo 2, versículo 12. Onde Paulo diz quem nós éramos. Ateus. Ou ele traduz assim, sem Deus no mundo. Sem Deus. E a palavra sem Deus é uma palavra só no grego. Ateus. É interessante que na língua grega, quando ela quer negar alguma coisa, eles fixam a letra A no começo da palavra. Por exemplo, Theos no grego é Deus. Eles fixam o ar junto e diz, não Deus. A palavra não está dizendo que Deus não existe. A palavra está dizendo o seguinte, que a pessoa diz, não estou vendo Deus. Cadê ele? É a mesma coisa que alguém dizendo, sem dinheiro, não dinheiro tem. É alguém, um filho, que quer desobedecer o pai, ele entra, ou a mãe, entra na casa, não tem ninguém. Não, meu pai não está, minha mãe. Esta é a ideia de ateu, que a Bíblia fala. O homem crê, ele sabe de Deus. Pode ser o maior ateu que existe. Ele sabe no íntimo que tem Deus. O que ele quer dizer? Eu quero negar. Eu quero negar que ele está presente. Eu não estou vendo. Tratar de Deus não é uma coisa natural. O que é natural não está ligado ao homem espiritual. Então, quem não é espiritual vai viver daquilo que é natural. E na natureza nós não provamos Deus, Deus não é tocado. Não é igual eu tocando aqui nisto, no púlpito. É igual eu vendo, na visão minha, vendo as pessoas, e vocês me vendo. Na natureza você não pode levar o conhecimento de Deus para algo palpável, sentido. Porque não pode, ele é espírito. Então, o fator Deus é entendido pela fé. E é sobre isso que eu quero tratar agora. Primeiro, nós vamos ver no texto a origem dessa disposição ateísta. Vocês estão vendo o texto aí? Diz o insensato no seu coração. Ele diz, não há Deus. O que ele quer dizer com isso? Notem que de novo eu tenho falado aqui, repito, as declarações verdadeiras sempre partem do coração. E é chamado na Bíblia confissão. Deus lida com confissão, porque toda confissão é algo do coração. Então, eu tenho aqui meu filho Jessé, com sua esposa, Virgínia. Jessé confessa que ele ama Virgínia, é confissão. Ela também do seu lado. Então,
A Bíblia trata de ateísmo como uma confissão. Não há Deus. Isso é coisa que vem do coração. Outro detalhe é que parte de uma alma insensata. A palavra insensata ela já é explicável nela mesma. Sem bom senso. Não é algo, vamos dizer assim, prescrutado, examinado. Não. A pessoa simplesmente tomou essa decisão. Diz o tolo, em outras palavras. Não há Deus. Outro detalhe é que sua confissão, sendo confissão, óbvio, não é feita por fora. Porque os atos externos nem sempre correspondem aos atos do coração. Veja bem, às vezes alguém está fazendo uma coisa e não é no coração. Às vezes alguém pode dizer para a outro que é um amigo, que é tudo, mas é uma hipocrisia aquilo. Às vezes o que você fala não corresponde ao coração. A realidade é sempre vinda do coração. É por isso que Deus sempre fala ao coração. Confissão de fé é do coração. Conversão é do coração. Se não for assim, é nulo, não tem valor qualquer perante Deus. Outro detalhe, os homens por fora, eles sempre estão mentindo. E com atitudes maliciosas. Eles ocultam seus motivos reais. É assim. Alguém pode dizer que é crente. Ele pode cantar os hinos de uma igreja. E no coração é um ateu. Incrível. Ele diz não a Deus. Ele, por fora, parece que sim. Olha, ele aí, o pastor está dizendo ele é um crente. Olha, ele participa da igreja, ele gosta dos... Mas a vida é de um ateu. É isso que a Bíblia está falando. Ela está trazendo o ateísmo para a prática. Para o que eu falo, para o que eu faço, por onde eu ando. Outro detalhe, o ateísmo verdadeiro é uma façanha de um coração louco e desvairado. A Bíblia chama isso em Provérbios. O louco é assim. Lembra daquele homem do insensato? Ele tudo planejou na vida como um ateu. Deus não está presente. Quem é o Deus do meu dinheiro? Quem ganhou esse dinheiro fui eu. Então, ele estava como que dizendo não a Deus. Então ele diz, vou ajuntar meu dinheiro, depois, quando eu tiver com certa idade, eu vou aproveitar a vida. Vou comer, vou passear, vou descansar, vou viver. É isso que ele queria dizer. Isso é atitude ateísta na Bíblia. Porque não há Deus. Eu não tenho compromisso com Ele. Eu não estou vendo Deus na minha frente. Ele não está aqui do meu lado. Eu não posso tocar nele. Eu não tenho compromisso com Ele. Talvez com amigos, sim. Talvez com minha mulher, sim. Com meus filhos, sim. Mas com Deus, não. É assim que vive o homem no pecado. Não há Deus. Outro detalhe que nós queremos trazer aqui, e vem em segundo lugar. O que eu dei aqui foi os pormenores do primeiro subponto. Vamos para o próximo. A razão dessa confissão ateísta. Qual é a razão? De onde vem isso? Diz aqui, diz o insensato, o tolo. Ele pode ser alguém de alto nível de escola, de faculdade. Pode ser alguém simples, que nem curso tem. Diz o insensato. Não há Deus. O ateísmo significa, o ateísmo prático, é o resultado
não é fruto de sabedoria bíblica. Não é fruto de um exame, vamos dizer assim, de um aprendizado a partir da Bíblia. O ateísmo não é uma sabedoria obtida por conselhos. Quando os pais, por exemplo, ensinam as crianças, desde pequenas, sobre Deus. E hoje eu vejo como os nossos meninos estão caminhando cada vez mais céleres para um ateísmo prático. Os pais não ensinam, conforme a Bíblia, não. Eles ensinam o quê? Vamos na igreja, vamos aprender, vamos fazer uma oraçãozinha ali. Isso não é ensinar. Ensinar é criar o temor de Deus. É passar para as nossas crianças o temor de Deus. Não que eles sejam crentes. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é passar essa verdade. Essa noção de temor, de respeito a Deus. Isso vem na prática. Você pega a Bíblia, você crê no Deus da Bíblia, você teme esse Deus, se necessário, vamos colocar até outro verbo, você treme perante esse Deus, e a Bíblia fala sobre isso. Então você pega os seus filhos, você fala, quem criou os céus e a terra? Olha o que a Bíblia diz em Romanos. E você está colocando o temor de onde nós viemos. Você vai passar para os filhos. Nós viemos do pecado, tá? Nós vamos morrer no pecado e ir para o inferno. Os meninos precisam saber disso. Porque gera temor e dá sabedoria no viver. Isso vai viver, ele pode até não se converter, mas ele vai ter um certo temor. Ele vai respeitar um pai, vai respeitar a mãe, vai entender o que é a necessidade de dar um culto a Deus, está numa igreja, está lendo a Bíblia, e Deus se utiliza disto para fazer a obra de salvação, conforme Ele faz. Então, queridos, o ateísmo não é fruto de sabedoria, de temor, de genuíno amor e de dependência. Então, vocês podem perceber que o mundo fornece todos os ingredientes para que os homens vivam na prática do ateísmo. Um outro detalhe é que os homens já nasceram assim. Já nasceram assim, sem Deus. Você vê aquela criancinha no braço, pega ali, puxa, que anjinho, vai crescendo, é muito gostoso lidar com a criancinha, né? É maravilhoso, eu tenho netos e eu acho tão gostoso lidar com eles, com as criancinhas que vêm na igreja, muito bom. Mas notem, aquilo é aparência. O homem é visto por Deus não na idade, ele é visto na alma, ele é completo. Os Salmos falam sobre isso, Salmo 53, 8. O ímpio já nasce com disposição de mentir. Davi fala sobre isso, que ele nasceu no pecado. Foi assim que sua mãe lhe concebeu. Então, o ateísmo não é algo que não está no coração que verdadeiramente ama. O ateu, ele não vai amar. Na prática, ele vai odiar. Como? Sim, porque não está vendo Deus. Vamos adiante aqui. A queda no pecado fez do homem um tolo. Como assim? Ele é tolo. É isso que o pecado faz. O pecado me tornou um tolo, um insensato, um louco. Porque não vendo Deus, eu estou em perigo. Eu não vendo a realidade de um Deus todo-poderoso, eu estou em perigo. Eu não estou vendo a realidade do inferno. Eu me lembro quando eu estava no pecado. Quando eu não era crente, não obstante frequentar a igreja quando era pequeno, ser levado pela minha mãe quando era bem pequeno. Mas eu não tinha noção de vida. Era morto os seus pecados, meus pecados. Por isso não tinha noção do inferno, do perigo de morrer a qualquer momento, da presença de Deus, do ódio de Deus contra o pecado, da necessidade de minha conversão a Cristo, o Salvador, das misericórdias de Deus. Eu
não tinha noção disso. Então minha vida era de um ateu na prática. Outro detalhe aqui, essa queda no pecado me tornou um ateu como? Vamos lá. Em todo homem, na mente, porque nossa mente não é consagrada a Deus. Então nós vamos descrer em Deus na mente. Paulo fala sobre isso em Colossenses. Ele diz que no entendimento nós éramos inimigos. Então o ateu é aquele que sabe que tem Deus, mas ele dá um jeito para tirar esse inimigo da frente. Ele diz, não quero ele. Então eu não quero ouvir, eu não vou para a igreja ouvir sobre ele. Eu quero continuar. Porque se eu ouvir, eu vou saber que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Vai mexer na minha consciência. Eu não quero isso. Vocês estão percebendo aqui? A façanha do ateísmo no coração, na mente. Um inimigo. E olha como anda o ateu. Veja também, o pecado fez do homem um insensato na mente, nas emoções também. Quando a mente não está sob o controle de Deus, quando não há luz da verdade na mente, as emoções ficam descontroladas. O amor não é verdadeiro, é tudo sentimental. Então nós pensamos no pecado que estamos amando, mas estamos prejudicando. E não a Deus. O outro detalhe é também o ateísmo na vontade. A minha disposição, o pensamento do ateu, é que ele tem um livre-arbítrio. Ele faz o que ele quer. Ele pode ir para os bares, ele pode fumar, ele pode mentir, ele pode enganar seu próximo, ele pode trair sua esposa, ela pode trair seu marido. O jovem faz o que quer, ele é livre, ele vai transar com as meninas que ele quer transar. Eles estão fazendo isso hoje. É puro ateísmo. E querem calar a boca dos que pregam o evangelho. Ora, até dentro das igrejas está tendo isso. Puro ateísmo. Porque é na prática. Eu não estou vendo Deus. Então eu escolho com quem eu quero falar. Eu não tenho obrigação com ninguém. E a vida de um crente é totalmente diferente. É uma vida de temor a Deus constantemente. Não é só na hora do culto, é todo momento. Caso contrário, é ateísmo na prática. Vamos adiante aqui. Isso significa que todos os homens que estão no pecado, então veja aqui, eu estou indo devagar para chegar à conclusão do que é ateísmo. Todos os homens que vivem no pecado, ou que estão no pecado, eles vão agir como ateu. Nota isso que o pecado faz. Só uma ilustração para vocês verem o que o pecado faz até no crente. Quando Davi mirou Batseba, de longe, o pecado imediatamente criou uma muralha e colocou um tipo de um telhado na vida dele. Ele não viu mais o Deus que ele temia. Ele agora mirava seu ego. Isso é ateísmo na Bíblia. É que eu não estou vendo Deus para me importunar. Ele, como que dizendo, eu quero aquela mulher. Ela é muito bonita. Não importa se ela tem um marido. Eu vou querer para mim, pode trazer. Isso é ateísmo na prática. Está vendo aqui? Então, o que aconteceu com Davi é que durante um ano, mais ou menos, ele fechou a cortina da consciência. Foi. E ele estava como que dizendo, como um crente, ele estava como que dizendo, Deus no íntimo não está vendo. Eu vou fazer de tudo, vou ser um bom rei, vou julgar normalmente. E ele estava como que dizendo, ninguém vai perceber. Até que o profeta Natan veio e rasgou a cortina da consciência, abriu a porta da consciência e ele viu. O ímpio não. Nota que o crente faz isto e depois cai em si em grande pranto e pronto para sofrer as consequências.
O perverso não. O mal não. O ímpio não. Ele diz não a Deus. E depois que fez tudo aquilo, limpa a boca. Diz, não cometi maldade. Vou continuar. Ri, faz amizade. Nota o que aconteceu com o filho de Davi. Ele fez o que fez com a irmã dele, com a menina, inocente. Depois limpou a boca, como se nada tivesse acontecido. Foi completamente diferente do caso de Davi. Então, note aqui a conclusão que chegamos. É o que diz Efésios. Sem Deus no mundo. Está vendo aqui? Colocou aquele A na palavra Theos. Tirou Deus. Ele não está dentro do meu quarto. Ele não está na rua. Ele não está no bar ali. Ele não está na minha frente. Ele não está no meu pensamento. Ele não está nas minhas emoções. Então, ele promove uma divindade diferente. Eu vou tratar sobre isso depois. Em terceiro lugar aqui. O lugar onde há essa confissão. Onde está? Olha, diz o ser insensato. Onde? No seu coração. Ele não é meramente falar de boca. Ele pode até cantar com sua boca. Falar de Deus com prazer. Mas não é no coração. No coração ele diz, não a Deus. E vamos tratar disso. Vamos deslanchar essas coisas aqui. Tá? Do coração é que emana todo o mal. A Bíblia trata do homem, da mulher no coração. É ali que Deus vê o homem. Ele não olha para a aparência. Ele não olha se você tem um rostinho lindo, se você tem um cabelo bonito, se você tem um corpo forte, se você tem uma aparência atraente, ou se você tem defeito físico. Isso não importa para Deus. Você lembra de Samuel, quando ele foi procurar o rei na casa de Jessé, o que aconteceu? Foram entrando os filhos de Jessé, moços fortes, homens de guerra, e Samuel falou, deve ser aquele ali. Deus, não, é aquele outro, não. Porque Deus falou, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Mas depois entrou Davi, vindo da onde? De cuidar das ovelhas. Deus disse, é esse. Foi eu que escolhi. É o homem segundo o meu coração. Está vendo aqui? Porque Deus não olha a aparência. Nós olhamos a aparência. Nós dizemos, esse sim. E tem até muitos que pensam, fulano de tal pode até ser crente. Olha como ele é. Deus não olha para isto, queridos. Vamos lá. É do coração que emana todo o mal. Por isso eu sempre digo, se a sua conversão não foi no coração, você é o mesmo velho homem em Adão. Você não quer saber de Deus na sua vida. Você quer bênção dele. O ateu faz isso. Você quer bênção de Deus. Que ele cubra sua vida e sua casa com tudo. Você não quer saber dele no viver. Também, lá no coração, eu sempre digo, o coração que tem o conselho do mal. É no coração que tem uma triunidade maligna, chamado homem, o diabo e o pecado. Eles que tramam tudo. É do coração que provém. E a Bíblia vai no seu coração. Se a pregação for para lisonjear você, falar bem de você e entusiasmar você a andar no pecado, não foi ao seu coração. A Bíblia não tem nenhuma intenção de fazer isto. A Bíblia quer rasgar seu coração. Ela vai ferir seu coração, porque é uma espada, a palavra de Deus. É um fogo que queima a consciência. Então, porque Deus quer invadir o santuário da sua vida. É porque lá dentro está guardado tudo que não presta. Jesus mesmo falou para os discípulos em Marcos 7. É do coração que provém todo tipo de maldade. Então tem que descobrir o coração. Está vendo aqui? Então a palavra de Deus vai assim. Lembra daquele servo discípulo
do profeta Eliseu. Puxa vida, o moço estava trabalhando. E quando Naamã veio com aqueles barras de prata, roupas lindas, até ouro tinha para dar para Eliseu. Eliseu falou, não quero. Ele havia sido curado da lepra. O que aconteceu? Ele voltou para a Síria trazendo tudo. Mas Geazi, o servo de Eliseu, está vendo o que mostrou? Ele viu aquilo. O meu senhor, que é Eliseu, não quis aquilo, eu vou atrás. Deu um jeito de mentir. E foi correndo lá e conseguiu o que ele queria. Prata, belas vestimentas, levou para sua casa, guardou lá. E quando chegou, Eliseu falou, eu estive vendo por onde você foi. E a lepra de Naamã passou para ele. Deus descobre o coração. Olha, eu vejo quantos mentem descaradamente para Deus hoje. Mentem. Por quê? Porque o problema está no coração. Não há temor. Vamos adiante. No coração é que tudo é processado, ocultado, firmado, trabalhado, a fim de ser posto em ação. Então, quando o coração trama, a boca vai falar o contrário. Eu amo a Deus. Eu sou uma pessoa abençoada, eu quero louvar a Ele. É porque por fora ele está tentando camuflar suas verdadeiras intenções. É perceptível que alguém que cometeu sérios pecados na vida se camuflam. São simpáticas, pessoas assim. Olha aquela mulher adúltera que você conhece, como ela tenta se camuflar. Olha aquele jovem que é gay, olha como ele tenta ser simpático com todo mundo. Olha aquele homem que está vivendo de uma forma errada, como ele tenta se disfarçar, ser amigo de todos, procura até uma igreja evangélica, tentando se disfarçar. Olha aquele elemento que é um ladrão, que está roubando do povo, que está enganando o governo. Ele pode se disfarçar? Sim, ele se disfarça de crente. Mas é o que a Bíblia fala. O ateu é assim. Ele esconde suas tramas, suas malícias no coração. Também, eu digo mais, que a mais poderosa faculdade de ateísmo não é aquela que está na nossa cidade ou em qualquer outro lugar do mundo. A mais poderosa faculdade de ateísmo é o coração do homem. Toda matéria sobre não há Deus está lá dentro. Toda a mais habilidosa arte de enganar, de ser malicioso, está lá dentro. Está vendo? Não há Deus. Eu creio que eu fui claro neste primeiro ponto. Eu quero passar para o próximo agora, ainda seguindo o versículo 1. Eu quero falar sobre a terrível confissão ateísta. Não há Deus. Primeiro, essa é uma confissão cheia, vou repetir palavras aqui, cheia de malícias e ciladas. Por quê? Porque a confissão não vai falar com a boca o que ela carrega dentro do coração. Uma pessoa pode chegar numa igreja, dizer que é crente, que vai para o céu, e ser um ateu no coração? Pode. Ele vai ser assim. Mas ele já tramou. Uma pessoa pode dizer, eu creio nessas doutrinas, eu creio na eleição, eu creio na soberania de Deus, mas dentro do seu coração já tem tramado coisas tremendas. Basta chegar o momento
que ela vai revelar quem ela é. Olha, nós vemos a vida de Judas, não foi assim? Ele andou com Cristo, foi chamado de apóstolo, viu os milagres ocorridos quando andava com eles. Mas quando chegou o momento, ele rasgou o seu coração e pôde mostrar quem ele era, um amante do dinheiro. Então, para alcançar seus objetivos, a confissão apareceu na prática, não a Deus. Então foi, procurou inimigos, fez o trato comercial com eles, vendeu Jesus. Está vendo aqui? Eu conheci pessoas que abandonaram o Senhor por causa de querer viver em seus pecados. Abandonaram o Senhor. Alguns abandonaram por causa do namorado, de casamento, de comércio, de amor pelos amigos, de amor pelo mundo, porque não queriam seguir a Cristo de todo o coração. Isso é ateísmo no coração. Também, ele quer abafar por fora os atos perversos do coração. Eu conheci alguém que ele, tentando abafar uma maldade do seu coração, ele chegou com dinheiro na igreja para dar. Dinheiro a mais. Isso é ateísmo. Segundo lugar, essa confissão tem como finalidade destronizar Deus no viver. Como assim? Ele há de lançar fora tudo o que significa Deus. Por exemplo, ele não vai orar, porque a oração compreende que eu quero o Senhor, que eu sou uma alma aflita, que a oração indica sinceridade na alma, a súplica, os rogos a Deus, as intercessões revelam que eu tenho um coração aberto para Deus. Por isso que a Bíblia fala sempre de contrição, de quebrantamento, de almas que se arrependem, que caem em si e chegam para Jesus Cristo. Quando não há isso, a pessoa não quer orar. Ela pode até inventar reza, mas não oração bíblica. Ela fala com um suposto Deus. Mas note o que aconteceu. Ela quer destronizar Deus no viver. Ela quer dizer, não há. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo Deus na minha casa. Eu não vou cumprir com minhas responsabilidades. Eu não vou criar filhos na igreja, não. Eu não vou dar a Deus o que é de Deus. Não é dizimista, não é. Não tem prazer em ofertas, porque ama o dinheiro. Não é exemplo para os filhos vindo à igreja, porque ele está dizendo o quê? Ama Deus. Ele não comanda o lar quando é um homem casado. Olha aquele jovem, ele não tem compromisso, não lê a Bíblia, não decora versículos, não tem prazer em santificar sua vida, porque tem projetos de dizer, não quero Deus na minha vida. Então, ele há de fazer o quê? Notem, eu estou dizendo de ateísmo na prática. Ele vai lançar fora tudo o que significa Deus em sua glória. Ele não vai ter Deus para glorificar esse Deus no verdadeiro louvor que renuncia a si mesmo. Numa festa ele não quer a palavra de Deus. Junto aos amigos ele não quer falar de Deus. Ele tem medo da morte. Tem medo que ofenda as pessoas. Está vendo? Ateísmo é lançar a glória de Deus para longe. Ele pode falar de Deus, pode falar do céu, pode falar bem de um pastor, mas no fundo, a vida dele não é para a glória de Deus.
então não espere isso dele. O tempo dele não é gasto para ele. Para Deus. Ele já tem compromisso. Ele tem compromisso com o futebol, com o clube dele. Ele tem compromisso com a piscina dele, onde vai tomar banho com a família. Ele tem compromisso, sim, com qualquer outra coisa com qual ele possa gastar com os amigos. Dinheiro. Ele tem compromisso não com a glória de Deus. Note a vida de um crente que teme. O principal motivo de uma vida cristã é a glória de Deus. Nem que custe a minha vida, é a glória de Deus. Note a vida de Estevão, quando ele teve que enfrentar aqueles elementos perversos, ele os encarou. Enquanto eles que criam em Deus, negavam a Deus no viver. Por isso que a Bíblia diz, negam com suas obras. Isso é ateísmo. Também ele deturpará a santidade de Deus. O ateu é assim. Ele deturpará a santidade de Deus. Então ele tem pensamentos terríveis. E ele não há motivo para fazer uma limpeza na mente com a palavra de Deus. Não há. O verdadeiro crente, ele luta por santidade, para purificar. Ele tem um coração puro, então ele quer tirar toda a sujeira que vem. Por causa de quê? Ele quer ser santo. Nós temos o hino, tempo de ser santo, tu deves tomar. Vida cristã sem santidade é uma vida que não conheceu salvação bíblica. Outro detalhe, ele nega a Deus nos atributos. Olha o atributo da onipotência de Deus. Deveria fazer o homem tremer igual vara verde. Em saber que está lidando com o Todo-Poderoso. Mas a ideia do ateu, eu não vejo castigo. Eu não vejo nada que vai me afetar. Então ele continua nos seus caminhos. Foi assim com Abimeleque, no livro de Juízes, capítulo 9. Ele matou seus irmãos e seguiu com o propósito de ser rei em Siquém, sem perceber que Deus já tinha planejado a morte dele lá adiante. Também, nos atributos, ele não vê um Deus onipresente, um Deus que está no quarto, um Deus que está no carro, o Deus que está presente nos pensamentos e emoções, vê tudo. Nosso Deus é assim, Ele é o Todo-Poderoso, todo onisciente. Veja bem, ele não crê, não vê Deus como Deus onisciente, em tudo, presente e poderoso. Também ele deturpará o amor de Deus, porque para o ateu na prática, para que pensar no amor? Ele pensa no amor na base humana. Para ele, amar é sentir seus desejos e acha que está ajudando os outros. Na realidade, o amor bíblico é totalmente diferente. É um amor que sacrifica pelo outro. Esse é o amor bíblico. O ateu não fará isso. Ele vai também deturpar a salvação de Deus. Ele vai inventar como cair um outro meio de salvação. Ele vai arrumar obras, porque ele está brincando, zombando da salvação de Deus. Outros feitos de Deus. Ele olhará, o ateu é aquele que olha para frente e diz, não vejo Deus. Ele olha ao derredor e diz, não vejo Deus. E ele dirá, não há. Ele não pede conselho. Quem está procurando conselho é porque tem sabedoria, quer buscar em outros sabedoria. Ele se ajunta, o ateu, ajunta com aqueles que não podem lhe ajudar. Está cheio de ateus hoje. Mulheres ateístas, abandonando seus maridos para viver no pecado. Tem homens fazendo isso também, abandonando suas esposas para viver no pecado. Tem jovens ateístas até dentro da igreja. Então, o ateu é aquele que olha em todos os lados e diz, não há. Ele é como um ladrão que entra numa casa
E sua primeira atividade é verificar que não há ninguém em casa. É como a mulher adúltera que chama o amante para o seu leito, declarando que o marido não está em casa. É assim que o tolo, o nécio, define suas atividades, pois já olhou e está assegurado que não há Deus. Vamos para a terceira lição. Na terceira, nós vamos ver o que emana do texto aqui. O mais poderoso resultado do ateísmo no coração. Qual é? Ele se corrompe. E a palavra corromper, ela pode ser explicada assim. Você tem uma batata podre, coloca no meio das outras batatas. Ela vai não somente apodrecer as outras, como vai exalar um cheiro horrível ali. É assim que o ateísmo faz. Nós estamos vivendo no país do ateísmo na prática. Quanto mais caminhamos para o tempo do fim, mas a ideia hoje é que o Deus que o homem quer é o Deus do prazer. Isso é puro ateísmo. Na prática. Negando a Deus. Não foi assim com Israel? Eu sempre uso a ilustração do bezerro de ouro. Eles olharam, não estou vendo Moisés, não estou vendo Deus nenhum aqui. Então nós vamos fabricar o nosso Deus. E fabricaram a divindade deles. E então entraram na corrupção. É isso. Não há Deus. Eu vou fazer o que eu quero. Ah, mas você diz assim, pastor, eu não sou um homem corrompido. Eu não pratico imoralidade. Eu não vivo mentindo. Você mente para Deus. O coração mente para Deus. Mesmo que você esteja em sua casa. Seu coração não é do Senhor. Você não busca a glória dele. Você não está vivendo seguindo a Cristo. O homem que crê, ele segue a Cristo. Então vamos pôr para esse terceiro ponto aqui. Primeiro, sem a presença de Deus, não há necessidade de temor. Não há. Sem a presença de Deus, para que ter temor? Para quê? É só inventar um modo de viola nas igrejas. Está tudo bem. É só eu levar meu dízimo, o pastor vai ficar contente. Mas a vida é de um ateu. Veja bem, foi essa conclusão de Faraó no tocante à presença de Deus. O que aconteceu? Quando Moisés e Arão vieram falar com ele, mas quem é esse Deus? Ele estava como que dizendo, não estou vendo esse Deus. Meus deuses, eu faço. Você pode ver, está cheio de deuses aqui. Nós queremos até no rio Nilo como nosso Deus. Mas cadê o seu Deus? Isso é a ideia de ateísmo. Não significava que Faraó não cria em Deus. Ele cria, mas negava no coração. Veja bem, foi essa a conclusão também de Israel, com respeito àquilo que eu havia falado, o bezerro de ouro. Então, veja lá. Sem a presença de Deus em tudo, o ateu se sentirá que há liberdade. Ele não tem o temor suficiente para meditar nas consequências de uma vida sem Deus. Até os crentes modernos, verdadeiros crentes, não pedem conselhos. Parece que não quer um pastor na vida que dê conselho. Não, a vida está muito boa. Por quê? Não pensa nas consequências. Começa a falhar na vida assim. E depois os prejuízos vêm nos filhos, na vida pessoal, uma vida frágil, sem testemunho nenhum. E então, como crente, recebe disciplina séria por causa de erros na vida. Vamos adiante. Os israelitas
agiram também como pensavam que podia agir como queriam. Foi assim que aconteceu o período dos juízes. Se você ler o livro de Juízes, tem apenas 21 capítulos. Mas aquilo é um período de 300 e poucos anos. Olha, 300 e poucos anos dentro de 21 capítulos. Mas ali está o resultado de um povo que negou a Deus na prática. E sabe o que é que Deus fez? Colocou inimigos, cercou-os de inimigos. E eles sentiram na pele. Quando tudo estava amargurado, muito sofrimento, muito terror ao derredor, eles clamavam a Deus. Deus mandava um juiz, libertava o povo. Eles ficavam um tempo tranquilos. Depois voltava a prática do ateísmo na prática. Veja bem, também, sem a presença de Deus, tudo é corrompido. Você quer ver? Pare de orar, crente, e a corrupção entra na sua vida. O único que pode tirar toda a corrupção é um Deus santo na vida. Sem santidade, tudo se corrompe. Foi assim com Israel no templo. Sem a santidade de Deus, sem o povo voltar para Deus, com o povo voltado à idolatria, com a prática de maldades, a corrupção entrava nos lares, entrava na vida e entrava dentro do templo. E aí a presença de Deus era anulada. Nós fazemos isso. Não, tudo é corrompido. Não há uma atmosfera de bênção, de saúde, de liberdade gloriosa, de vida, onde Deus está, quando Deus é tirado. Então a corrupção entra. Começa a falhar na vida de oração na sua casa. E você verá que logo você é desmotivado a ler a Bíblia, desmotivado a orar. As mentiras que aparecem na televisão, você vai curtir aquilo com o maior prazer. Você vai gastar o dinheiro que foi entregue por Deus na sua vida com essas coisas. É o começo da corrupção. Os cultos não terão mais alegria de cultuar a Deus. Você vai querer culto com a música que você gosta. Você não vai fazer um culto que agrade a Deus. Você vai fazer um culto que agrada a carne. Com festa pagã dentro da igreja. Não vê Deus em sua presença que traz temor. O ateísta é assim. A presença de Deus traz temor. Meu Senhor está presente. E a fé verdadeira busca isto, luta por isto, todo instante. Senhor, sem tua presença eu caio. Não vê Deus em presença santa. Não vê Deus em seus atos de juízo e justiça. Não vê. O ateu é tão insensato. Ele não aprende teologia em nada. Ele não aprende na igreja. Ele não aprende na vida. Ele não vê que Deus criou tudo com justiça e juízo. Não é isso. Para ele a vida é sentir, é prazer, é o mundo. Ele não vê Deus, nem a necessidade de ter submissão a Ele, em seguir o Senhor, como o discípulo faz, de andar e caminhar para o céu, em alegria e obediência, cada momento. Como diz aquele hino, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa a favor, sua presença outorga vigor. Isso é alegria, queridos. Sem o temor do Senhor é um ateísmo na prática. Também o ateu na prática, ele não vê Deus no claro nem no escuro. Ele não anda com Deus no mundo. Então, a liberdade que o ateísta na prática quer é uma liberdade perigosíssima. Porque quanto mais ele lida com a maldade na vida, vai ficando pior. A Bíblia diz que o pecado cerca a pessoa, prende as mãos, prende a boca, prende os pés. São todas ligações invisíveis.
Não há nele poder para os atos de um crente, de perdão, de amor verdadeiro, de santidade e pureza no viver. Então, neste caso, a liberdade é perigosa, porque ele não percebe os perigos, verdadeiros perigos, que estão ao seu derredor. E eu chego ao ponto final aqui. Eu quero tratar sobre os propósitos ocultos de um coração manifestadamente ateísta. Praticam iniquidades. O alvo do ateu, qual é? Andar sem Deus no mundo. Essa é a escola do pecado. Começou lá no Éden e continua. É a escola do pecado. Não quero Deus. Isso é o resultado da queda. Não é o resultado da sua família e da escolaridade que você tem. É resultado da queda. E vai assim até para o inferno. A vida é assim. E no inferno ele vai gritar contra Deus. Vai rilhar os dentes de raiva. É assim que ele faz. Isso é de grande consideração. Porque se você diz que é crente e está andando como ateu, sem Deus no mundo, você não conheceu o Deus da Bíblia. Vamos lá. Tudo o que se segue é iniquidade. Mas, pastor, eu não estou cometendo. Tá? Se eu ando sem Deus, se eu não pego o conselho dele, se eu não sou discípulo dele, eu não tenho uma vida obediente à palavra de Deus, o que segue é iniquidade. A vida com Deus tem um propósito de dar fruto. Uma árvore que não dá fruto é cortada, não serve. O propósito de Deus é que eu sirva para alguma coisa. Ou então eu sou um vaso imprestável, colocado no canto por Deus, não vale nada. Tudo que se segue é iniquidade. É iniquidade nos lábios religiosos, porque é mentira. Você vai sempre mentir para Deus, dizendo que estava doente, não podia ir para o culto, mas pode ir para uma festa. Dizendo que não teve tempo de ler a Bíblia. Você teve tempo para outras coisas. Você gastou tempo com seus filmes, suas novelas. Isso é ateísmo. Está vendo? Está mentindo para Deus. E os mentirosos serão lançados aonde? No lago de fogo. Veja bem, sem a glória de Deus, tudo que o homem faz é corrompido pelo pecado. Tudo. É tudo vaidade, corrupção. Então tudo que é produzido pode ser muito bonito. Olha aquele homem rico. Mas para Deus, aquela riqueza era corrupção. Olha aquele homem religioso. A religiosidade dele era como de Saulo antes de se converter. Cheia de corrupção. Cheia de maldade lá dentro. Até crimes ele tinha no coração para fazer. Tudo ali está em potencial para desabrochar o coração. Pela boca também. Como vai usar a boca? Tudo corrupção. Os olhos também. Para quê? Uma santidade. Veja bem, o que é feito na iniquidade? O que acontece no ateísmo prático? Primeiro, é arrancado do viver a lei de Deus. Está vendo? Eu não quero a censura da lei. A lei tem sua importância. Ela não vai salvar ninguém. Mas ela funciona como um tipo clínico geral. Ela vai descobrir que você tem dores.
Ela vai mexer com sua consciência. Ela vai dar agulhada em você. Foi isso que Deus falou com Saulo. Saulo, Saulo, porque você está se revoltando como se fosse um animal, dando coice. Não adianta tentar. Quebrou a lei de Deus, a consciência está afetada. Não tente encobrir, colocar um capacete sobre a consciência. A espada de Deus vai furar. Quem está vivendo assim, na iniquidade, está caminhando para perigo. Eu não estou dizendo que há perfeição no crente. O crente, ele busca socorro. Essa é a realidade da vida cristã. Em segundo lugar, o pecado também avança na iniquidade. Veja como o pecado avança de iniquidade para iniquidade. Você pode notar que elementos que hoje são completamente corrompidos, eles passaram de escola para escola no pecado. De um pequeno roubo dentro de casa para o roubo de um banco. De um pequeno pensamento imoral para atitudes perigosíssimas, feitas para maltratar os outros e destruir vidas. De um pequeno egoísmo para um soberba que tende até eliminar os outros achando que ele é melhor. O pecado avança de iniquidade para iniquidade. Não tem melhora no pecado. Não tem bênçãos na jornada pecaminosa. Não existe isso. O mundo será também o lugar aprazível a fim de oferecer as suas paixões. Quem é um ateu na prática não tem um lugar mais delicioso do que esta Sodoma e Gomorra mundial, destinada ao fogo, como ocorreu com as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ama isto. O ateu na prática, ele vê no mundo algo incrível, um lugar de felicidades impressionantes, como a mulher de Ló. Olhando, ele não vê destruição nenhuma. Ele acha um encanto no lugar onde a morte está, onde o diabo está, onde as maldades imperam. Ele aprende com o mundo. Ele é do mundo no coração. Então ele vai juntar para si. Ele não vai pensar no céu. Ele não tem prazer no paraíso celestial. Não, para quê? Ele não gosta de lá. Lá no céu não tem as coisas que ele gosta daqui. Lá no céu não entra pecado. Outro detalhe, tudo que parece ser luz para o ateu na prática, vem do mundo. O mundo brilha. Mesmo que seja aquele brilho que apaga e acende, ele gosta. O mundo é igual vagalume. Muda constantemente. Mas veja bem, sem a luz de Deus, ele não vê que tudo é trevas. Também, a pior condição do homem é quando ele não pode ver Deus, enquanto Deus o vê. Essa é a pior situação do ateu na prática. É que ele não vê Deus, enquanto Deus o vê. Deus o vê no seu quarto, na sua casa, quando você deveria estar na igreja e não está. Lendo a Bíblia, sendo uma bênção para os seus filhos, para sua esposa. E você não é. Você é um ateu na prática. Deus está vendo. A suma de tudo. Qual é a suma de tudo isso aqui que estamos vendo? Não há quem faça o bem. Foi por isso que Paulo pegou isso aqui, pela instrumentalidade do Espírito, e transportou para Romanos, capítulo 3. Não há quem faça o bem.
Oh meu Deus, sem tua presença, sem o teu amor, sem a tua obra, os homens não se convertem. A petição final do livro de Lamentações foi essa: converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Oh, quanto precisamos de ti. Tudo é fadado à destruição. Tudo será atirado ao fogo. Está sob a ira de Deus. Quando só há ateísmo na prática, faltam homens e mulheres tementes, piedosos no viver, homens de oração, homens que amam a Deus, homens que fogem do mal. Mas não está tendo isso. Nós só temos ateístas na prática. E uma pregação mal feita vai ainda acrescentar mais, vamos dizer assim, vai fomentar mais o ateísmo dentro da igreja. Qual é a solução para o perdido, pecador? A solução é o reconhecimento dos seus pecados, da sua inimizade contra Deus, da loucura de viver como ateu neste mundo. Corra para Cristo. Não tem outra esperança, não há desculpa para o seu viver. Deus não olha com piedosismo para o que você lamenta ser. Você está em pecado contra Deus, longe do Senhor. Não tem outra esperança se não correr para Cristo. Lembra que a ordem dos anjos para Noé, ou digo Ló e sua família: corra para aquele monte, para você escapar do juízo em Sodoma. Corra, amigo, para o Salvador, que na cruz do Calvário foi crucificado para levar o pecado e o castigo que um pecador merece. Corra. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia desse socorro de Deus. É agora, antes que o mal chegue, antes que você caia no abismo eterno. E para os crentes, eu finalizo aqui. Que momento importante para você que é crente voltar para o Deus da Bíblia. Procurar mostrar com sua Bíblia, com sua vida, que você pertence ao Senhor. Hoje necessidade há de crentes verdadeiros dentro da igreja e fora da igreja, brilhando para a glória de Deus neste mundo. Que o Senhor pegue a sua palavra e aplique-a com o poder dele nos corações de todos quantos puderem ouvir esta mensagem.